liderança não tem nada pra mim. É porque você ama a Bahia. Eita, Bahia! Falar do quê? Do Chiclete com banana. Flamengo? É isso? Tomou um sufoco, mas foi derrotado pelo Palmeiras 1-0, mas passou de fase na Copa do Brasil. Eu vou fazer igual a Bel aqui, hein? Ó. Chiclete com banana. O Flamengo já tinha quase a vaga carimbada, mas o Palmeiras entrou com pressão total para impedir a festa rubro-negra. Primeira chegada do Verdão com Flávio Lopes, outra tentativa com Felipe Anderson e Rafael Veiga em seguida. E uma pancada de Mike que Matheus Cunha se esticou todo. E de tanto insistir, o gol saiu de cabeça de Vitor Reis. O árbitro marcou impedimento, foi para a revisão do VAR, que confirmou. Com poucas chances, o Flamengo tentou com o Gerson, que cai na área, mas o árbitro manda seguir. Palmeiras continua em cima tentando mais. Segundo tempo e mais pressão do Palmeiras. E Murilo acerta a trave. Pelo Flamengo, Pulgar tem uma boa oportunidade, mas desperdiça. E depois, polêmica. Durante o bate e rebate dentro da área, a bola bate no braço de Murilo e o árbitro de vídeo analisa o lance e manda seguir. E aí, mais um gol do Palmeiras. Cobrança de falta de Gabriel Menino e Flávio Lopes marca. Porém, mais um lance impedido. E Abel Ferreira faz esse gesto e é expulso. O jogo fica ainda mais quente, o Palmeiras chega mais próximo do gol, mas não consegue. E com sufoco, o Flamengo avança para as quartas de final da Copa do Brasil. Ô, Vene Casagrande, eu vi alguns rubro-negros reclamando um pouco da postura do Flamengo. Mas o Pedrosa fala várias vezes aqui, o Tite, ele pode às vezes irritar a forma com que ele escolhe se proteger, mas ele é um cara altamente efetivo, né? Ele é um cara que sabe ganhar um jogo quando é necessário. Pode ser não do jeito que o rubro-negro sonhou, mas tá aí, classificado. Tudo bem, classificado, acho que o torcedor do Flamengo tem que comemorar uma classificação importante diante do maior rival hoje no futebol brasileiro, mas ele teve muito mais sorte do que juízo. Em nenhum momento ele teve uma postura que se imaginava que pudesse ter. Muito pelo contrário, ele teve uma postura que eu não acreditava que o Flamengo fosse ter. Foi uma postura covarde, tal como o Palmeiras teve. Você não acreditava? Eu não acreditava nesse tipo de postura, não. Você não acha que é respeito pelo Palmeiras? Mas um respeito em excesso. Eu acho que a partir do momento que você faz o que o Flamengo fez, você correu um alto risco de ser eliminado. Ele chamou, desde o primeiro segundo de jogo até o último segundo, ele chamou o Palmeiras para o campo dele. Ele correu um sério risco de ter sido eliminado. Mas, repito, ele teve muito mais sorte do que juízo. Eu acho que ele errou na postura, errou em alguns momentos. O próprio Alan fez uma partida novamente aqui. Ontem a gente debateu aqui a titularidade do Alan. O Alan foi muito mal ontem. De fato, a escolha do Tite não deu certo. Enfim, eu não esperava que o Flamengo fosse ter esse tipo de postura. Uma postura extremamente covarde. E eu preciso ser coerente. Se eu falei isso do Palmeiras no jogo de ida, eu tenho que falar a mesma coisa sobre o Flamengo no jogo da volta. Mas o Flamengo, nos 180 minutos, jogou melhor do que o Palmeiras. A verdade é essa. Mereceu a classificação. Porque o Flamengo, na minha opinião, no jogo aqui, lá no Allianz Parque, jogou melhor que o Palmeiras no Maracanã. Então, se a gente for parar e analisar nos dois jogos, eu acho que o Flamengo mereceu. Mas na partida de ontem, se o Palmeiras tivesse feito 2-0 ou até mesmo 3-0, não seria nenhum absurdo. Porque o Palmeiras, de fato, jogou muito melhor que o Flamengo. Mas o Tite teve muito mais sorte do que juízo. Foi uma partida, coletivamente falando, fraca do Flamengo, individualmente falando, também foi uma partida fraca. Os principais jogadores do Flamengo não chamaram atenção. A Arrascaeta, por exemplo, não fez um bom jogo. E, novamente, o De La Cruz, a ausência no jogo de ontem, ele mostrou que ele faz muita falta ao meio de campo do Flamengo. O que importa é o seguinte, passou, tem que comemorar. Sim. Mas se a gente for parar e analisar a atuação do Flamengo, foi uma atuação pífia, ridícula. Espero que no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, não seja esse tipo de atuação. Eu sou paga para provocar reflexão em vocês, né? E às vezes eu faço perguntas e parece, pô, será que ela tem a sua opinião? E não, a minha opinião é a mesma que a sua, Vene. E eu acho também que em relação ao Flamengo, o rubro-negro, o torcedor, nos últimos anos, por ser uma década tão vitoriosa, ele tem que ser, sim, não só cobrar resultado, uma classificação, mas cobrar também um desempenho. O torcedor do Flamengo, como ele mesmo gosta de dizer, chegou nesse patamar de fato. Agora, Pedrosa, a gente vai ver o que a Nadinha achou sobre os lances polêmicos desse jogo do Flamengo e na volta eu vou contigo. Cadê?
E no jogo do Palmeiras e Flamengo, o Flamengo reclamou muito de um possível pênalti no Gerson no primeiro tempo. Na minha opinião, o pênalti não aconteceu. Uma disputa normal entre o Vitor Reis e o Gerson não marcaria essa penalidade. No segundo tempo, tivemos um outro lance que gerou muitas reclamações. A bola teria tocado no braço do Murilo e, de fato, ela toca no braço do Murilo. Mas o Murilo está numa ação de disputa com o Pedro, ele não sabe de onde está vindo a bola bate no braço dele, em momento algum ele leva o braço até a bola. E pela regra do jogo, isso não é considerado infração, então a arbitragem acertou ao não marcar a penalidade. Eu cheguei à conclusão, essa regra da mão, eu não sei mais de nada, Lucas Pedrosa. Eu já não sei mais nada, na hora... Eu falei na hora, gente, isso é pênalti pra caramba. Bateu no bração assim, tira uma foto, bota num quadro na sala, sabe? Que você fala, ih, gente, é vôlei, não é futebol. Pra mim isso é pênalti, mas aí nossa princesa da arbitragem, eu já não tô mais entendendo nada, ô Lucas Pedrosa. Bem, boa tarde, Fernanda, boa tarde, Vene, galera de casa. Eu concordo plenamente com o Vene sobre a postura do Flamengo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras foi avassalador, foi um jogo muito superior ao do Flamengo. Poderia ter feito 2-3-0 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo eu vou discordar. Eu acho que no segundo tempo o Tite conseguiu fazer mexidas, principalmente quando ele coloca o Davi Luiz e o Léo Ortiz em campo, que conseguem segurar o ímpeto do Palmeiras, principalmente na bola aérea, que era a principal arma da equipe alviverde contra o Flamengo. E aí o Davi Luiz e o Léo Ortiz fizeram cortes importantes. Eu vou destacar aqui também, apesar da contestação da torcida do Flamengo, o Matheus Cunha fez uma partida muito importante, ele fez pelo menos 2 defesas espetaculares, né, nesse jogo. E eu vou ser muito honesto, respeito muito a Nadine, ele é um fenômeno pra mim. Pra mim é o melhor comentarista de arbitragem do Brasil, mas o segundo lance pra mim é pênalti. Porque é uma mão muito esticada, o Pedro ia sair de cara pro gol e naquele momento ali eu acho que a mão do Murilo atrapalha o Pedro. E aí você tem que parar pra pensar. O do Gerson é discutível, dá pra dar como não dá pra dar. O da mão eu acho que foi pênalti. Se você for parar para pensar na justiça do futebol, se o Flamengo tivesse empatado o jogo contra o Palmeiras nesse pênalti marcado, o jogo seria outro. Inclusive, o Flamengo teria outro ímpeto. Então, para mim, eu acho que o Flamengo, no final das contas, apesar da postura covarde no primeiro tempo, conseguiu fazer o que tinha que ser feito, que era segurar o Palmeiras, jogar com o resultado que o próprio Flamengo, com todos os méritos, construiu no Maracanã e passar de fase contra o seu principal rival nacional. Então, eu acho que o pênalti no segundo tempo aconteceu. O Flamengo, também com a entrada do Everton Cebolinha depois, conseguiu segurar a bola lá na frente, fez uma jogada importante, quando o Palmeiras só estava novamente utilizando o recurso de bola aérea, e a entrada do Davi Luiz e do Léo Ortiz, que mostrou mais uma vez que a escolha pelo Alan foi completamente equivocada, para mim o Flamengo conseguiu segurar o Palmeiras no segundo tempo. Tanto que no primeiro tempo, se eu não me engano, o Palmeiras deu 13 finalizações. E até um minuto alto do segundo tempo, o Palmeiras só tinha dado 2 finalizações no gol. Não, o Palmeiras mesmo. Só tinha dado 2 finalizações no gol até um certo momento do jogo. Depois, após os 40, o Matheus Cunha começou a aparecer, o Flamengo realmente passou algum risco ali. Mas, repito, esse é o Tite. No final das contas, ele foi pragmático, conseguiu fazer no segundo tempo uma correção da própria escalação errada que ele tinha feito no primeiro e o Flamengo passou, é isso que fica. Esse é um bom jogo, talvez, Vene, para aquela preocupação que a gente entendeu aqui, até pela nossa cultura brasileira, de como os jogadores recebem algumas informações, que a gente fez esse debate ontem por aqui, é um bom jogo para a gente se entender. Poxa, o Alan é o dono da posição, porque ele é o dono da vaga, né? Vamos dizer assim, é a vaga dele, mas no momento o Léo Ortiz está desempenhando muito melhor do que ele na função. E eu acho que a meritocracia ela é a coisa mais fundamental dentro de um grupo. Porque eu sou a apresentadora, você é o comentarista. E olha, você está apresentando direto melhor do que eu. Ou então você fica fora. Eu acho que para você se sentir um funcionário que está recebendo um retorno pelo seu trabalho, o principal é que você seja o titular, já que você é o melhor da vaga, assim, mesmo não sendo a sua vaga. Você não concorda comigo? Concordo, e a grande verdade é o seguinte, o Alan ele nunca vai poder reclamar que ele não teve oportunidade. Muito pelo contrário, ele teve muitas oportunidades. Eu acho que ontem foi, na minha opinião, a gota d'água. Eu acho que, de fato, eu fico até preocupado, porque eu não sei se o Alan vai conseguir performar com a camisa do Flamengo novamente, porque para mim ele está sendo um jogador que ele está sentindo a pressão. Eu já vi jogadores sendo muito criticados pela torcida do Flamengo, mas dentro de campo não sentia pressão. Vou dar um exemplo, o Rodinei era um cara que era muito criticado, mas ele não sentia pressão. Ele fazia uma jogada ruim, era vaiado dentro do Maracanã. Bateu o último pênalti de final. Pois é, mas aí no lance seguinte ele conseguia fazer uma boa jogada, ele não sentia pressão. E o Alan, na minha concepção, ele está sentindo muita pressão. Eu acho que ele não tem mais por que ser titular.
Eu acho que se o Léo Ortiz consegue performar, mesmo sendo zagueiro de ofício, mas o Léo Ortiz já jogou de volante em outras oportunidades. Acredito que o Tite... E mesmo se não tivesse jogado, tá jogando bem. Tá jogando bem. Eu acho que, infelizmente, é duro dizer isso, mas o Alan não tá conseguindo performar. E tem um detalhe, as competições vão se afunilando e pequenos detalhes fazem a diferença num jogo. E aí você está jogando com o seu supra-sumo, com o que você tem desempenhando melhor, eu acho que é o Eu posso só fazer um ideal, comentário né? sobre o Matheus Cunha? Eu concordo com o Pedrosa que o Matheus Cunha fez importantes defesas durante o jogo, mas eu acho que no gol do Palmeiras, o gol que foi validado, o primeiro gol, ele deu mole. Naquela bola cruzada na pequena área, ele tinha que sair. Ali, na minha concepção, acho que o Matheus Cunha poderia... E é uma jogada clássica do Palmeiras, né? Mas eu ele acho poderia ter difícil. saído. Ele poderia ter saído. Sair, tá? Eu acho que assim, o goleiro... Porque na primeira área, a bola é do goleiro. Quando Pedro. é na pequena área, a bola é sempre do goleiro. Mas eu não sei se a bola do Palmeiras foi na pequena área. Ali, ó, foi Olha um pouco isso. antes. Ele poderia ter saído? Poderia ter saído. Só que essa jogada, ela é clássica. Eu acho que, na verdade, quem tinha que ter cortado a bola aérea ali defensiva era a própria defesa do Flamengo, que ontem sofreu muito. A gente elogia sempre quando o Flamengo consegue fazer gols de bola parada, mas a marcação defensiva na bola aérea foi precária. A bola aérea do Flamengo Não, é o principal problema do Tite. Foi precária, Mas é a força do Palmeiras. Tanto é que recentemente o Todos os gols Tite do Palmeiras contratou um auxiliar para trabalhar bola Exatamente. aérea defensiva. Exatamente. E até o momento não se tinha feito. Inclusive, foi por um centésimo de milímetro ali que o Flaco Lopes não consegue fazer o segundo. É verdade. Porque assim, foi um impedimento muito ajustado. Mas se a gente for colocar em pratos limpos, foi mais um erro da bola aérea defensiva. Então assim, isso é muito preocupante. No jogo de ontem, isso foi muito preocupante. E se você for pensar em altitude, com certeza eles também vão tentar utilizar isso lá. E essa foto do Gabigol depois do jogo, hein? Não sei se você aí de casa chegou a acompanhar isso. Essa tirou, foi um... Tem o nome do fotógrafo aí, até uma bela foto, né? Uma foto bonita, eu acho que ele é de São Paulo, porque eu vi até no Instagram dele que ele tem várias fotos dos jogadores de São Paulo e tal, então eu acho que ele trabalha lá em São Paulo. O Vene Casagrande, o que a gente faz, hein? Bom, se eu tiver Ele sabe, se eu tiver que ele resumir... sabe que tudo que ele possa fazer, ele pode ser Gente, fotografado. por favor, né? Ele não foi inocente de fazer isso achando que não iria gerar repercussão. É óbvio que ele fez isso querendo causar uma repercussão. E na minha concepção, esse tipo de postura do Gabigol, ainda sendo jogador do Flamengo, ainda tendo contrato com o Flamengo, e ele sabe que o Palmeiras quer contratá-lo a partir de 2025, ele fez isso pensando na repercussão positiva com a torcida do Palmeiras, e ele sabia que ia dar uma repercussão negativa com a camisa do Flamengo, com a torcida do Flamengo. Mais uma postura lamentável do Gabigol, que aos poucos ele vai queimando a idolatria dele. Para mim, tudo que ele fez com a camisa do Flamengo, nada vai ser apagado, mas cada atitude dele, desse jeito, dessa maneira, para mim isso é lamentável, uma postura ridícula de um ídolo do Flamengo, que ainda continua sendo abraçado por vários torcedores, Verdade, a verdade é essa. verdade. Mas na boa, gente, olha o que ele fez, isso não existe, cara. Por que ele fez isso? Não existe, não precisa. Não precisava, não tinha a menor necessidade do Gabigol fazer isso. Exatamente. Qual é a necessidade do Gabigol fazer isso? Zero. Qual é a ideia dele? O que ele queria com esse tipo de postura? Que a torcida do Flamengo batesse palma pra ele? Mas ele falou, Vene, ele tweetou, né, ô Pedrosa? O que há ele tweetou? 21 minutos, inclusive. O que ele disse? Tinha uma página contestando essa situação, criticando ele, e aí um usuário comentou assim: se ele fosse titular, a matéria seria sobre o Gabigol sacanear o Palmeiras depois da eliminação. E aí ele retuitou dizendo isso aí. Entendeu? Vocês são chatos, hein? Aí depois o Leão, que é o B Barros aí, colocou: explica o óbvio pra eles, ídolo. E ele botou: tudo é a forma que vocês veem. E vocês estão escolhendo o lado da chatice. PQP. Não, mas olha só. Perfeito. Pode ser um ponto também. Olha só. O rapaz trouxe aqui, olha aqui, o rubro-negro trouxe. Se ele fosse titular, a matéria seria sobre o Gabigol sacanear o Palmeiras. E de fato, vamos lembrar, ele já fez isso várias vezes. De pegar uma camisa. Mas, gente, a gente precisa parar. Torcida na casa do. Que era o campo A gente precisa parar e analisar o cenário. O Gabigol, ele não entrou em campo, ele não é titular. Eu quero reflexão de Ele vocês. não jogou, Vamos lá. ele não ajudou em nada nessa classificação. O Palmeiras é um clube que tenta contratar e tentou contratá-lo. Existe um flerte entre Gabigol e Palmeiras. Pra que ele fazer isso? Mas tem outro. A pergunta é, pra quê? Qual é a necessidade? Perfeito. Qual é a necessidade? Eu também acho. Ele poderia ter evitado. Mas o rapaz trouxe um recorte, um outro olhar, assim. Eu acho que a gente E pode... a gente já falou aqui, ultimamente ele tem até feito mais isso, né? Que é comentar lá no Twitter e tudo mais. Mas ele geralmente não entra nessa polêmica. Ele deixa as pessoas falarem e que se dane.
Dessa vez ele novamente colocou desmentindo, né? Ele negou. Não, e quis mostrar o outro lado. Ele negou. Não, ele quis mostrar que ele levantou pra provocar exatamente. o Palmeiras. Não. Ele falou, não, peraí. não, Aí é você brigando com o que ele tá falando. Não, ele falou isso, Venê. Não, ele falou, Venê. Foi ele que falou. Ele falou. Tudo bem, ele pode falar, mas eu duvido que ele tenha pensado Não, naquele momento ali. Sua opinião. Aqui eu vou provocar o Palmeiras. Não. Quer provocar o Palmeiras? Faz igual ele já fez anteriormente. Pega o microfone e fala: o Palmeiras não tem mundial. Isso é provocar o Palmeiras. O provocar o Palmeiras não é pegar uma camisa do Palmeiras e falar. Pô, com todo respeito. Quer provocar o Palmeiras? Escreve aí no Twitter. O Palmeiras não tem mundial. Querendo controlar a forma que ele vai provocar. Quer provocar o Palmeiras? Mas olha só, a partir do momento que ele faz isso, ele abre margem pra gente interpretar da maneira que a gente quiser. Ele acabou de desmentir. Ele acabou de dizer o que ele quis dizer com essa imagem. Não. Ele precisa ser mais claro. Eu entendo, mas... Ele precisa dizer assim. Bota o Twitter lá. Bota lá. Ele precisa dizer, eu fiz isso porque eu queria provocar o Olha aí, vamos lá. Não, tem que diminuir. Tem que diminuir. Vamos ter que ser rápido. Mas você fez a pergunta que eu até então tava vendo na sua reflexão. Você disse, o que ele quer com isso? Realmente, caramba, já teve aquela papocaiada toda de Palmeiras. Por que fazer isso? Mas aqui já me trouxe o lado dele. Aula de português. É o lado dele. Não, mas ali ele não deixa claro que ele queria... Não deixa. Não deixa. Ele é óbvio pra ele. Tudo é a forma que vocês veem. E vocês estão escolhendo o lado da chatite. PQP, beleza. Se eles falam assim, tudo é forma que vocês veem. Eu só queria provocar o Palmeiras. E tá aqui, mas ele já falou aqui. Ele não falou. Ele falou. Ele só falou. Aqui ele quis dizer, na minha opinião, que a imprensa só olha um lado. Não, é aqui, mas aqui não, olha aqui, ó. Se ele fosse titular, isso ninguém vai a matéria seria sobre o Gabigol sacanear o Palmeiras na apresentação. Mas ele não é titular. Ele entendeu? Vocês estão chatos. Tipo Por que ele não escreve? Eu queria provocar o Palmeiras. Não precisa. Peraí, gente. Peraí, muito rigoroso. Cara, na boa, não é rigoroso. Eu também já entendi. Eu já entendi. Ele deixou. Se fosse pra ele deixar a margem da interpretação que a gente tá batendo aqui, ele não falaria nada. Isso. Ele se pronunciou. Perfeito, eu também acho. Não se pronunciou. E eu vou concordar com vocês no seguinte: eu acho que ele deveria se preservar. Tá? Eu também acho. Sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? A gente está falando do Gabigol, que atualmente não está servindo de nada dentro de campo, ao invés de a gente falar da classificação do Flamengo. Não fala uma dessa da classificação. Eu não estou fazendo uma crítica a gente. Eu entendi. Eu estou fazendo uma crítica a ele. A todo momento, ele quer se colocar acima do Flamengo. A gente presumir depois dele falar. Não, ele falou, também acho. É um erro nosso. Vamos falar do... não quero falar disso não. Isso é verdade, ele também desmentiu a foto com a camisa do Corinthians. Não, mas ele desmentiu via assessoria. Ele não veio falar. Ele não veio twittar assim. Não, ele desmentiu sim. Porque ele fez um post no Twitter falando que era fake news. É porque você não lembra. Mas olha aqui, ele fez um post ou não fez? Eu tava de férias. Eu tava de férias mesmo. Mas olha aqui, deixa eu te falar, Tava. O ponto é, a gente não entendeu o lado, o Venê tem a opinião do que não deveria ter sido feito. Ele disse o que ele quis fazer, porque ele disse, a gente pode não acreditar. Perfeito. Mas ele disse que ele quis dizer com aquela camisa. Ele quis provocar o Palmeiras. Então, torcedor palmeirense, ele quis provocar o Palmeiras. Vocês ainda querem a contratação do Gabigol? Aí é bom, Sabe o que o torcedor do Palmeiras vai falar? Sim. Não vai. Olha aqui, claro que vai. Jogo com expulsão polêmica do Gregor e o Botafogo foi... Roda o PT. Ei, torcedores do Flamengo. O mercado de transferências está pegando fogo e o Mengão está no centro de uma disputa internacional que pode trazer um novo craque para o nosso time. O Fortaleza estava na frente, mas o Flamengo está com uma proposta irresistível. Quer saber todos os detalhes? Então, já dá aquele like, se inscreve no canal e vem com a gente nessa. Embora o Flamengo ainda não tenha anunciado nenhuma contratação na atual janela de transferências, rumores indicam que o clube carioca pode estar prestes a garantir um novo reforço internacional. A diretoria do rubro-negro continua sua busca incessante por novos talentos para fortalecer o elenco. De acordo com o jornalista paraguaio Uriel Ilg, o Flamengo apresentou uma proposta oficial pelo jovem atacante Jorge Mora, atualmente no Sol de América, do Paraguai. Recentemente, havia notícias de que o jogador havia acertado sua ida para o Fortaleza, dirigido por Vojvoda. No entanto, a situação pode estar mudando rapidamente. Embora Jorge Mora tenha planejado sua viagem para o Ceará após aceitar a proposta do Fortaleza, o Flamengo está determinado a reverter a situação.
O clube carioca está otimista quanto à possibilidade de fechar o acordo e, por isso, fez uma proposta atraente pelo talentoso atacante de 18 anos. O Sol de América está avaliando a oferta do Flamengo e decidirá em breve qual caminho seguirá. O clube paraguaio já demonstrou abertura para negociar sua jovem promessa, restando apenas definir qual destino será escolhido. Recentemente, Raul Gonzalez, presidente do Sol de América, comentou sobre o interesse do Flamengo, ressaltando que, até então, o rubro-negro havia apenas sondado a situação, sem apresentar uma proposta formal. Fique atento às atualizações para saber como essa negociação se desenrola e se Jorge Mora se tornará o mais novo reforço do Flamengo nesta janela de transferências. E aí, torcedores do Flamengo, o que acham dessa possível chegada de Jorge Mora ao Mengão? Será que o jovem atacante paraguaio vai vestir o manto rubro-negro? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar o seu like se curtiu o vídeo. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo e outras atualizações do futebol. Até a próxima!